Fala, gente, eu tô aqui. A gente vai começar mais uma live hoje. Essa live vai ser uma live que a gente vai falar bastante sobre gótico, sobre literatura gótica, principalmente literatura gótica alemã. Deixa eu só aqui fixar. Perfeito. Fala, Douglas. Fala, Felipe, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo aqui acionar. Bom, tem uma galera entrando agora. Pessoal, hoje a live vai ser com duas pessoas. Uma que já é conhecida aqui do canal, que é o Cid Vale, do Sebo Clepsidra. E a outra é o Felipe Vale, que é da editora Etia, que as duas editoras fazem a coleção Imaginário Gótico. Eles dois produzem juntos. Então, hoje nós vamos falar sobre o Fantasmagoriana, que é o livro que está no Catarse. Já um sucesso, 200 e poucos, 220, muitos por cento já alcançados. É um livro essencial para que a gente entenda muito do que como é que o horror se faz, porque a gente vai nessa raiz do gótico, né? E esses livros são interessantíssimos porque eles trazem muito mais esse entroncamento que eles representam. Eles vão gerar uma série de outros gêneros. Então a gente está esperando agora aqui o Cid e o Felipe. Deixa eu ver se eu consigo já vê-los aqui. Eu sei que o Felipe já está, o Cid deve estar chegando. E aí, só para lembrar vocês, nós temos a nossa newsletter aqui do canal, do Canto do Gárgula. O link está na bio, então não deixa de ir lá e dar uma seguida para você ficar a par do que está rolando dos nossos conteúdos. Fora isso, lembrem-se do nosso clube de apoiadores, que também é muito importante para a gente cada vez mais fomentar a literatura. Então, participem. Quem puder, vá lá e faça, seja um patrocinador. Convido a todos a isso, tá? Nós temos vários sorteios mensais e hoje nós vamos falar de literatura gótica, tá? Nós estamos falando dessa série aqui, eu estava falando para vocês, da coleção Imaginário Gótico. Nós já comentamos aqui, alguns que nos acompanham já sabem, de alguns livros como esse, O Vampiro, tá? O Necromante. São livros que você precisa ler, vale muito. Eu estou lendo esse aqui agora, que era uma falha que eu não tinha, já passei da metade. Então deixa eu ver se eu consigo chamar o Felipe, para a gente já começar a conversar. Vamos lá. Felipe, ainda está pedindo a atualização do teu Instagram para você poder participar, não tem outro jeito. Esperar o Cid entrar. Essa coleção primor mesmo, Douglas, é impressionante. Enquanto o pessoal está se organizando, o Felipe está atualizando lá o Instagram dele e tudo, uma coleção que eu tenho feito resenha, tá? É essa coleção aqui do Raridades do Conto Gótico, tá? Da Clepsidra, que é uma coleção que vocês, assim, para fazer parte e ter acesso a essa coleção maravilhosa de Blue Books, você precisa ser sócio lá, assinante do Raridades do Conto Gótico do Clepsidra, da Sebo Clepsidra. Então, assim, a Paty está aqui falando que já tem todos, é maravilhoso, são maravilhosos todos, são lindos. Vou abrir um aqui para vocês verem como é que é por dentro, é uma qualidade impressionante. Todos eu estou resenhando um por um lá no blog. Perfeito, Felipe, tranquilo. Faça aí no seu tempo, a gente tem bastante tempo hoje. Olha como ele é por dentro. Então isso aqui é uma experiência que o Sebo Clepsidra traz para você ter uma experiência muito próxima da leitura dos Blue Books da época. Então era entregue mais ou menos desse tamanho, né? Com papel azulado, que era um papel barato, bem barato, e era assim que essa literatura chegava para o grande público, né? Isso é que é o mais interessante. Olha aqui uma imagem interna, é lindo, é um primor de edição, as histórias são sensacionais, e para você ter acesso, você até pode chegar agora lá no site do Sebo Clepsidra e adquirir. Mas se você for associado do Raridades do Conto Gótico, você automaticamente recebe na sua casa sempre 2 livretos
entendeu? Então é um que você já sabe e outro, você já sabe o que vai ser, porque a Clepsida já anuncia, e o outro é uma surpresa. Então vale bastante a pena ser sócio. Deixa eu ver se o Cid já apareceu por aqui. Deixa eu ver aqui. O Felipe ainda aparece. Estou só esperando o Cid aparecer. Se alguém tiver o WhatsApp dele, dá um toque nele e fala que eu já estou aqui. Estamos no prazo certinho. Opa! Olha, o Cid aí já está na área. Ele vai nos dar tempo, enquanto isso, do Felipe, o Instagram instalar de novo para aparecer aqui também. Por que é importante demais termos os dois aqui? Porque são as duas editoras que estão fazendo a coleção imaginária do mundo gótico. Meu amigo, salve em vê-lo. Grande Daniel. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Estão me vendo bem? Deixa eu ajustar aqui. A gente vai precisar dar uma enrolada boa, porque o Felipe está desinstalando o Instagram para instalar de novo, para a gente poder fazer a nossa live, porque o Instagram falou que com o Instagram, com a versão que ele está, não rola. Então eu estava aqui. Entendi. Eu estava aqui apresentando os livros do Imaginário Gótico, mostrei vários aqui, que a gente vai falar deles hoje pra caramba, né? Falei de vários deles. É verdade. E eu estava falando também do Raridades do Conto Gótico. Estava falando da nossa brincadeira aqui, olha só como é que já está grande. Tô com eles também aqui do lado, para qualquer coisa, mostrar, comentar. Exatamente. Porque assunto para enrolar a gente tem bastante aí até ele chegar. Dá para fazer 10 horas de live enrolada aqui. Né? Fala um pouco do clube, Cid, porque eu falei a importância de ser associado, mas você fala com muito mais propriedade. Então, gente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, de novo, assim, o espaço, né, que você sempre oferece, especialmente para o pessoal das editoras independentes, né, para o pessoal que edita o Fantástico. Isso é sempre muito incrível, né, a gente poder ter uma consolidação, né, desse público que acaba, graças ao seu trabalho, conhecendo diferentes editoras, né. Então, público que me lê, público que lê a Draco, público que lê, né, a Etia, público que lê a Wish, todo mundo vai se trocando, vai se conhecendo e ampliando o seu repertório de obras editadas no Brasil, graças a esse trabalho. Eu acho incrível, então obrigado, né? E todos vocês que estão aqui também, obrigado pela presença, né? Espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas que vocês têm e podem realmente mandar para a gente qualquer pergunta sobre as duas editoras, sobre especificamente essa coleção, sobre o clube, sobre a campanha no Catarse, enfim. Sintam-se mais que convidados a interagir, porque é assim que a gente vai conseguir trazer, né, conteúdo mais relevante para vocês. Com certeza. Ô Cid, cara, eu sou um aliado de vocês completamente. Eu sou apaixonado pelos projetos das independentes, que vocês estão defendendo uma literatura que as grandes deixam passar batido. E vocês fazem um trabalho, e o trabalho do Raridades é impressionante, porque vocês estão trazendo agora Blue Books do 19, que é uma recuperação, uma arqueologia literária que vocês estão fazendo, maravilhosa. E nós temos acesso a esse tipo de literatura. Então, nós temos aqui vários. O Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada. Cara, isso aqui, para quem lê, é um horror aqui, feminino, é uma coisa assim, a freira quando volta é sinistro, tá? O Holandês Voador. Cara, sensacional esse conto. As Ruínas da Abadia de Fitzmartin, A Feira Sangrenta e do Mosteiro de Santa Catarina também. Quer dizer, isso aqui não para aqui, né, Cid? Como é que é a tua previsão aí de histórias para publicar? Então, quando a gente começou, né, o clube, eu tinha já vários livros que são antologias de contos góticos, né? Eu tinha várias antologias de contos de horror que traziam também um início dedicado ao gótico. Eu tinha uma pequena coleção de Blue Books, né, que são reproduções de Blue Books da época, né? Eles estão até aqui do lado, eles ficam meio na cabeceira aqui. Vou pegar alguns. Esses aqui são alguns dos que eu estou sempre consultando aqui.
E essa coleção foi feita pela Zital Press, uma editora lá da Califórnia, né? Inclusive o editor dela, o ex-editor, porque ela fechou, né? Foi quem escreveu o primeiro prefácio dos nossos livros, né? Dos nossos livretos. E o que a gente fez, né? Basicamente, eu passei um tempão, passei 1 ano e meio mais ou menos, pensando em como fazer o nosso clube de assinaturas, né? Pensei em fazer pocketbooks, pensei em fazer e-books, mas esse formato dos livretos foi o que me pareceu mais viável, né? O que teria um custo, né, menor. Eu poderia fazer ele em gráficas rápidas, com um orçamento online, sem depender de ninguém ficar me respondendo ali quando desse tempo, sabe? Então, assim, Entendi. Pensei pela praticidade, né, para poder ter ele de forma periódica, mensal, né? E aí a nossa ideia, então, foi ampliar essa pesquisa. Então, assim, além de todos os livros que eu já tinha com contos góticos, além da minha coleção de Blue Books, além dos estudos que eu já tinha acessado sobre narrativa curta gótica, eu e o Primati, que é o tradutor, né, da coleção, começamos a pesquisar exaustivamente, assim. Então eu passei meses juntando, né, uma pasta de referências teóricas sobre o assunto e uma pasta de coletâneas de contos góticos da época, né, além de uma pasta de avulsos, né. Então, assim, livretos que saíram na época, chapbooks, blue books, né, que tinham sido publicados, e a gente começou a avançar na pesquisa de periódicos, as revistas literárias da época, a revista que lançou o Vampiro do Polidori, a revista que lançava os contos de horror que o Poe lia, né, e que o Poe copiava, sabe? A gente foi atrás, assim, desses grandes veículos dessa literatura curta. Depois dos anuários, né, consegui um livro que tinha mais de 90 contos góticos dos anuários britânicos. Então, assim, quando a gente fala de uma longevidade do clube, quanto mais tempo a gente conseguir manter um nível bom de assinaturas, mais longevo ele se torna, porque assim, material tem, né? A gente tem um planejamento que a gente pode estender por anos e anos e anos com qualidade, sem ficar preocupado assim de, puxa, depois de 2 anos vai começar a vir a xepa. Não, tem muita coisa boa. E assim, e a gente descobre muita coisa boa também. Por quê? Porque essa indústria dos Blue Books, essa indústria dos anuários, essa indústria dos periódicos literários, ela é muito pouco explorada. Sim. Então, assim, não existe na Inglaterra uma iniciativa de grande aprofundamento nesse tema. Você tem alguns ensaios, alguns artigos, mas poucas editoras debruçadas sobre esses contos. Você tem ali algumas antologias das universidades, como Harvard, Oxford, Yale, né? Então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, você tem, né, esse tipo de preocupação em republicar essas obras, mas assim, de forma muito pontual, a conta-gotas. A única editora que realmente... Você acha que fica... Desculpa te interromper, Cid. Você acha que fica muito também localizado dentro da academia? Porque uma coisa que vocês estão fazendo é botar isso para o grande público. Sim. Eu acho que, na verdade, fica restrito um pouco à academia, sim, especialmente a discussão sobre isso. A discussão praticamente não saía da academia, né? E quando isso começou a chegar nas editoras independentes, pela Zital Press, que lançou esse material, né, nós tivemos, então, um modelo, né? Uma primeira proposta de como trabalhar esses contos. Então eles fizeram essas reproduções de Blue Books, fizeram antologias, e aí você começa a ter, pela primeira vez, artigos falando desses contos. Então, assim, quando eu vou pesquisar Blue Books, eu encontro, assim, alguns artigos esparsos que, né, mostram assim, a coleção de Blue Books e chapbooks góticos da universidade, da biblioteca tal. Depois que a Zital começou a fazer esses livretos, você começa a ter estudos sobre os autores, estudos sobre os temas. Então, eles começaram a democratizar o acesso, né? Isso funcionou em pequena escala, era uma tiragem muito pequena, né? Eu acredito que não chegava nem a centenas de exemplares, para vocês terem uma ideia, mas era um ótimo modelo, né? E esse modelo serviu para a gente fazer o nosso clube. Hoje a gente está chegando em mais ou menos umas 500 pessoas por mês, né? Se contar aí os assinantes com os parceiros, né?
Então, todo mês, 500 pessoas recebem 2 contos góticos raros, inéditos em português, né? Se a gente conseguir fazer o clube sobreviver a esses aumentos de papel, aumentos de gráfica, aumento de logística, aumento de tudo que a gente está vivendo agora nesse momento difícil, né? A gente vai conseguir fazer com que a cada ano a gente tenha 24 desses contos circulando. Né? Ô Cid, deixa eu só te interromper um minuto. Eu te peço perdão por essa interrupção. É que o Felipe está tentando entrar na live e o Felipe, eu estou tentando te colocar, só que ele está nos ouvindo. O Instagram está dizendo que a versão do seu Insta não permite. Eu estou tentando aqui, já tentei várias vezes e não acontece. E aí é uma questão que eu não consigo contornar. Ele fala que seja uma versão mais recente para participar. E eu não sei o que pode ser. A não ser, quer dizer, é uma questão de versão. Então, tenta, de repente, atualizar que você consegue. Mas vamos retomar, Cid, enquanto o Felipe vai tentando resolver essa questão. Nós temos agora um problema que é o problema do papel. O papel agora no Brasil vai dar uma aumentada. Bom, primeiro eu espero que o Felipe consiga aí, ele também tô com certeza aqui. Tem muito a contribuir, né? Nunca fiz nenhuma live com ele, estou bem animado aí para essa Mas eu já disse de antemão, se não conseguimos hoje, vamos fazer uma live com o Felipe, sim. A gente vai correr atrás, se não conseguir hoje, vai fazer outro dia. Perfeito. Certo. Então, aqui a questão do papel ela é desesperadora, né? Porque o que acontece é um reflexo do dólar, né? Nós temos o papel sendo mais exportado com o aumento do dólar, né? E isso traz uma escassez no mercado interno, um aumento uma diminuição da oferta, né? Então a demanda passa a pressionar o preço desse papel para cima, né? Então quem tem vende mais caro, né? Muitas gráficas simplesmente não têm, né? Precisam postergar projetos, né? Muitas editoras esperam chegar aquele papel específico que elas querem usar ou para dar continuidade numa coleção, para não criar disparidade de acabamento, né? E isso atrasa muito alguns cronogramas, né? Mas o aumento é real. Nós tivemos aí um anúncio de que agora, no fim do mês, um dos papéis mais usados, né? Um dos off-whites mais usados, vai subir 15%, sendo que ele já tinha subido 15% há alguns meses. Então, assim, isso vai acabar sendo repassado para o consumidor final. Então, infelizmente, assim, preparem-se para uma leva de livros mais caros daqui a alguns meses, né, em torno aí de 30%, talvez até 40% mais caros. Isso sem aumento da lucratividade da editora, tá, gente? Não é que as editoras estão lucrando mais com esse aumento. Não tem condição, né? De custo. Realmente é só que cenário negro, né? Olha, que cenário tá complicado. Eu hoje fui na papelaria comprar envelopes para enviar e os envelopes tinham subido, tipo, dobrado de preço. É isso mesmo. A gente vai fazer o envio do clube agora, a partir de amanhã, a partir de sábado, né? A gente vai conseguir montar as embalagens para segunda despachar. E eu não sei se eu vou conseguir continuar mandando na embalagem personalizada do clube, porque você fala, olha, eu quero fazer personalizada com o selo do clube. Então para chegar o plástico bolha, para chegar a embalagem plástica, tem que esperar 15 dias, tem que esperar não sei quanto. Então, assim, talvez a gente tenha que mandar numa outra embalagem até. Então tá todo mundo tendo que rebolar se virar para improvisar alguma solução, porque se depender mesmo, né, do mercado, da oferta, vai ser complicado. Porque as pessoas acham que é fácil ser editor no Brasil, né, cara? As pessoas não têm ideia do que é ser editor no Brasil, né? Pois é. Não, e assim, e aqui tem uma outra questão que é a seguinte, o exemplo do clube, né? O clube ele começou com todo um planejamento, foram, né, meses fazendo cálculos, etc. E aí no segundo mês, gente, de clube, ele já perdeu a margem de lucro que ele tinha, porque a gráfica aumentou o custo em 50%. Né? Então, assim, você imagina o que é, né, você passar um ano e meio planejando uma coisa e quando ela começa, no segundo mês, seus custos de gráfica sobem 50%. E isso é o Brasil de hoje, né? Então, assim, não tem muito como a gente
achar que as coisas vão melhorar rapidamente, tal, não, é um período complicado mesmo. A gente teve que fazer um reajuste da assinatura do nosso clube para as novas assinaturas. De R$ 20 ele foi para 24, né? Entendi. Então, assim, é algo que cria uma dificuldade, né? Nem todo mundo acaba podendo absorver esse valor mensal, mas não tem outra saída, senão a gente começa a trabalhar no vermelho, né? Sim, com certeza. Com certeza. Infelizmente. Mas aí eu dou meu testemunho aqui para todos que a participação nesse clube é importantíssima. Tá? Se você ainda não é associado, se torne, venha, faça a sua adesão, porque é um clube maravilhoso. As discussões dentro do clube são riquíssimas. Tá? Nós temos a Úrsula lá no Telegram. A Úrsula meio que comanda aquele Telegram, né, cara? Ah, sim, com certeza. Ele só existe por causa dela. Ela é a capitã do nosso Telegram. Ela é um barato. Mas, ô Cid, vamos então agora começar a falar da coleção que a gente está aqui, que a gente veio falar do Fantasmagoriana, que é o livro que está no Catarse, né? E o Fantasmagoriana é o 4º livro dessa série maravilhosa, linda, que vocês estão vendo aqui. Eu, inclusive, vim de roxo por causa do Fantasmagoriana. Boa, boa. Exatamente. Fala pra gente aí dessa série, como ela surgiu. Foi o seguinte, eu conheço o Felipe há mais ou menos 20 anos, assim. Ele era um dos colaboradores da revista que eu editava do ano de 2000 até 2005, né, que era um portal chamado carcasse.com, e ele era também um dos administradores do nosso fórum, que chegou a ter 9 mil usuários, era bem grande para a época, né, era um portal de cultura gótica, né. E aí a gente teve essa parceria desde muito tempo, né? E aí quando eu fiz a editora, ele estava acabando de fazer a editora dele também. Então, coincidentemente, nós dois nos tornamos editores-chefes de editoras independentes. Ele com a Etia e eu com a editora do Sebo Clepsidra. E aí, bem no comecinho, né, a gente não fazia ainda financiamento coletivo, a gente editava livros, eu colocava dinheiro no meu bolso, né, para editar esses livros, né, não tinha nenhum tipo de pré-venda, nem nada, a gente só contava com o dia do lançamento na loja, torcendo para que as vendas do lançamento cobrissem todos os custos. Felizmente sempre deu certo, né, até a gente entrar no financiamento coletivo, mas se tivesse dado errado a gente estaria em maus bocados, né. E aí um dia eu estava conversando com o Felipe e eu falei, tá, você tem todo o nosso apoio. A gente começou a se tornar um ponto de venda da Etia, né, com os primeiros livros dele, o livro do Grande Kofta, o Maria Madalena, do Rebel, e A Força dos Fortes, do Jack London, né, então Grande Kofta do Goethe, né, e esses outros dois. E aí nós começamos então a admirar muito o trabalho dele, né, como editor, com o Guilherme também, um grande amigo nosso que trabalha com ele, que é o designer, né? E a gente começou então a se perguntar que tipo de outras parcerias poderiam ser feitas entre nós. Certo. Por exemplo, ele estava então traduzindo obras do alemão, eu queria lançar o gótico alemão. E aí a gente começou uma pesquisa, né, sobre o gótico alemão, porque eu comecei a pensar, falei, já existem várias editoras lançando o gótico vitoriano, né, aqueles grandes clássicos, Drácula, Magic Monstro, sabe, essa leva, né, que a gente está cansado de ver, né, e que ainda bem continua despertando interesse, porque é uma grande porta de entrada, né. A gente tem as editoras que lançam Lovecraft, que lançam Mary Shelley, né, mas a gente não tem nem o gótico francês, nem o gótico alemão bem representados no nosso mercado editorial. Então a gente começou aproveitando que eu tinha muito interesse em pesquisar o gótico alemão e ele tinha uma grande facilidade com a tradução do alemão, né, com a pesquisa do alemão. Nós começamos então a pesquisar as possibilidades de começar a fazer uma coleção de romances góticos alemães, né? E aí a gente começou então a procurar autores, e aí não me lembro se foi
dele que partiu a ideia ou se foi minha, porque a gente fez uma listinha de títulos com potencial. Eu queria muito lançar o Necromante, ele queria muito lançar o Aparicionista, e aí a gente começou a pensar em outras obras. Eu queria muito lançar os Elixires do Diabo, né? E aí ele fez a proposta de começar pelo Schiller, porque é o primeiro shower roman alemão, e aí impossível discordar, né? Eu acho que realmente é uma obra de muito peso filosófico, muito peso histórico, é considerado por alguns estudiosos como o romance gótico mais influente de todos os tempos, mais inclusive do que o Castelo de Otranto, né? Entendi. Porque não só ele criou o gótico alemão, como o Castelo de Otranto criou o gótico inglês, mas ele deu modelos narrativos que foram seguidos por uma pleiade de autores. Então, assim, o gótico no romance não é a mesma coisa depois do lançamento do Aparicionista, que foi interrompido meio pela metade na época da Revolução Francesa, porque com tudo que estava acontecendo, né, alguns autores começaram a achar que era algo até meio fútil continuar trabalhando na ficção, né, num momento de turbulência política de convulsão social, né? Social assim tão grande, né? Então, assim, ele fez a tradução, né, belíssima. Eu acho fantástico o estilo da tradução dele. Eu acho que não, eu queria fazer um adendo, Cid. Eu tô lendo, tá? Porque esse aqui eu não tinha lido ainda. Eu tenho ele, eu tô lendo. Tá na metade. Cara, corroboro tudo que você falou, porque tá delicioso de ler. A tradução é gostosa de ler. Ela não é uma tradução dura, é uma tradução boa. E eu fiquei embasbacado com esse livro numa coisa. O papo entre o príncipe e o conde, cara, quem gosta de Sherlock Holmes fala assim, pô, parece o Sherlock Holmes conversando com o Watson. Exato. A gente ressalta muito isso, né? Porque esse livro ele é pioneiro de várias formas. Ele é o criador do shower roman alemão. O shower roman é o romance de calafrios, é o equivalente germânico do romance gótico britânico. Certo. Ele é o primeiro Geistesea roman, ou seja, o primeiro romance necromântico, o primeiro romance que vai tematizar os charlatões, que são os grandes invocadores de espíritos que infestavam a Alemanha ali no meio do século XVIII e que depois ainda persistem até quase o fim do século ali, embora eles comecem a ser combatidos, né, nas esferas jurídica, filosófica, etc. E esses romances fazem parte dessa resistência racional contra os pensamentos e a mentalidade que esse obscurantismo ainda tentava emplacar na Alemanha, né? E aí, ele também, com essas duas frentes que ele abre linhas que depois vão ser bem desenvolvidas no século XIX. Por exemplo, a narrativa detetivesca, né? O príncipe não é um detetive, né? Mas ele usa desse método dedutivo, né? desse raciocínio lógico para tentar desvendar algumas das artimanhas dos charlatões que se apresentavam como aparicionistas e necromantes naquela época. Sim, sim. Os grandes invocadores de espírito, etc. E aí, esse grande modelo desse investigador racional, né, que no caso do gótico alemão, muitas vezes descamba para o paranoico, com uma degeneração moral, inclusive, advinda de uma desconfiança geral na humanidade, né, que aparece desse primeiro contato com a fraude, né? Isso vira o modelo narrativo dos investigadores da literatura. Então, se vocês forem ver o que aparece, por exemplo, no Hoffmann, né, na Madame de Scudéry, que é um grande modelo da narrativa detetivesca também. O Hoffmann falava do aparicionista nas obras dele, ele conhecia bem o Schiller, admirava, né, o aparicionista, ele cita o aparicionista nominalmente no Morgadil, que é uma novela dele, né, que foi traduzido também como Castelo Mal-Assombrado. O Hoffmann era uma das grandes leituras do Edgar Allan Poe, que criou o Dupin, né, e o Dupin é o modelo por excelência desse personagem da narrativa detetivesca. Né? Exato. Que depois vai desembocar como influência no Sherlock Holmes, né? Entendi. Eu estava com uma dúvida, e você vai poder. Eu queria tirar com você e com o Felipe essa dúvida.
o Schiller vai influenciar, ou é influenciado, aí foi a minha dúvida, algum dos filósofos alemães? Ele chega a influenciar por causa da história dele? Porque eu vejo uma questão racional assim, forte, sabe? A gente, quando vê, né, assim, se você conhece o Schiller pela coleção Imaginário Gótico, você pode ter uma visão um pouco equivocada dele como um autor gótico, como outros autores góticos importantes, né? Mas o Schiller, ele é muitas outras coisas além de ser um autor de um romance gótico. E isso talvez seja uma das coisas menos destacáveis da biografia dele, inclusive. Entendi. Eu tenho aqui as obras completas dele, de onde eu, inclusive, retirei as ilustrações que nós usamos, né? E o Geist TZ, que é o aparicionista, é o último texto, que está lá quase escondido. Até demorei até achar onde é que estava ele lá. Porque o Schiller ele é mais conhecido como dramaturgo, como poeta e como filósofo, né? Então, ele era um grande amigo do Goethe, ele era um dos principais nomes dessa dobradinha do classicismo de Weimar, né? Desse pré-romantismo alemão, né? Anterior ao Novalis, anterior ao Schlegel, né? E ele tem peças importantíssimas, né, como Os Bandoleiros, que é um dos grandes pilares do romantismo europeu, né? Essa questão do anti-herói byroniano, que nós vamos ver depois de alguns anos, depois de uns 20 anos, todos esses personagens malditos, etc. Tudo isso tem ali um grande débito com o Karl Moor, que é um personagem protagonista dos Bandoleiros, essa peça que fez o Schiller, inclusive, ser preso. Caramba. Porque ele retratou a vida dos salteadores, a vida dos bandidos. E ele foi considerado imoral, né? Uma propaganda que não deveria ser feita, né? Exato, porque ele trata esses bandoleiros, esses salteadores, com uma dignidade emocional que vai muito além de um mero maniqueísmo que taxa aquilo como algo repulsivo, como algo, né? Então eles são personagens que representam uma revolta social enorme, né? E não que ele também faça uma apologia do crime, não é isso, mas assim, ele está num meio termo ali que humaniza esses personagens de uma forma que você tem grandes passagens, grandes e admiráveis personagens que são bandidos, né? Sim, sim. Então, assim, Cid, deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque a gente não conseguiu colocar o Felipe, mas o Felipe está aqui participando, tá? E ele comentou o seguinte: o Schiller é o criador do idealismo alemão, segundo Rudiger, perdoem, por favor, eu não falo alemão, Rudiger Safransky, ou não sei qual é a nacionalidade. Hegel e Schelling leram eles jovens ainda e foram influenciados na filosofia histórica, sobretudo. Eu aconselho demais vocês seguirem o YouTube da ETIA, tá? Eu tô lá, eu tô seguindo, eu tô ouvindo, é um negócio... Olha, o Felipe faz um trabalho lá que é impressionante. Eu sempre recomendo também. Recomendo muito mesmo, assim. E assim, além disso, assim, como poeta, ele é um grande nome do resgate das baladas, né? Ele vai fazer parte ali dessa leva de poetas que vai trazer tradições do passado para esse pré-romantismo alemão, né? Como filósofo, ele vai ser também um grande nome na estética, né? Ele vai escrever, por exemplo, alguns tratados sobre poesia, né? Tem poesia ingênua e poesia sentimental, por exemplo, que foi base para a criação de muitos românticos, inclusive brasileiros, né? Essa ideia da melancolia poder ser fonte do sublime, né? É algo que está muito, muito relacionado e estreitamente ligada ao pensamento do Schiller. Entendeu? Ele foi traduzido aqui pelo Gonçalves Dias, né, A Noiva de Messina, né, o drama dele circulou aqui entre os nossos românticos, né. Ele é muito discutido, né, quando você começa a ver os prefácios, né, dos nossos autores, o Schiller é sempre citado, sabe? Ele não era um autor menor, ele não era ele tem uma estatura realmente gigantesca. E uma coisa que o Felipe trouxe pra gente no pós-fácil que ele escreveu pro Aparicionista, porque eu fiz o prefácio e o meu prefácio teve o intuito de preparar o terreno para explicar o que é o Charles alemão, o que é o gótico alemão, Sim. o que ele une. Ele une, então, do drama, o drama de cavalaria, o drama de salteadores, né? Então, de um lado Goethe, do outro lado Schiller mesmo,
E ele traz isso para o romance, para a narrativa de ficção, né? E eu quis mostrar isso, né, como que é esse nascimento, de uma forma bem sucinta. No pós-fácil, né, depois de a pessoa ler O Aparicionista, o Felipe faz um trabalho mais extenso, né, mais aprofundado, mostrando algumas maneiras de você ler esse romance, né? Então, esse caráter detetivesco, o caráter histórico, né, o caráter terrífico, né, do Charles Roman, né, e o caráter ligado às teorias da conspiração, né, da época. Entendi. Então, porque fica uma atmosfera louca, que tá todo mundo tentando enganar o cara. É um negócio assim, ele se vê o tempo todo sendo perseguido, e ele começa a entrar numa de: eu preciso ser mais inteligente do que eles, eu preciso saber como é que eu saio dessa artimanha. E é engraçado que o cara também vai mudando a personalidade dele, ele vai ficando cada vez mais louco, mais... ao ponto de ele não querer mais andar com os italianos, né? Ele não quer mais andar com ninguém. Exato, e a gente sabe que ele vai cometer um crime depois para chegar ao trono, isso é dado como uma antecipação do final do livro. Lá no meio do livro você já tem o final, e aí você fala, pô, já sei o final do livro, como é que eu vou continuar lendo sabendo o final? Você fala, nossa, saber o final logo no começo da leitura não faz diferença nenhuma, porque o processo para chegar lá, e não chega lá, né? O livro foi interrompido antes, mas é um processo de degradação moral e mental tão frenético, assim, que esse processo te deixa instigado o tempo todo, assim, e é um modelo de como você conduzir esse terror psicológico, né? Como que você trabalha, né, esse desespero emocional, filosófico, existencial, que depois vai ser reproduzido em várias outras obras. E o Felipe, ele fala muito bem de uma questão que é a seguinte: uma das cartas da parte epistolar do Aparicionista, que seria o segundo livro, de 4 planejados, o segundo livro foi o último a ser publicado. Não temos nem o terceiro nem o quarto, né? Mas o segundo ele é todo epistolar. Uma dessas cartas foi retrabalhada pelo Schiller para se transformar num dos primeiros tratados alemães do que viria a ser conhecido depois como o niilismo alemão. Então, assim, ele foi também um dos precursores dessa corrente filosófica na Alemanha. Então, esse é um livro muito importante. Eu tenho muito orgulho de a gente ter colocado ele como o primeiro da coleção Imaginário Gótico. Eu acho que isso mostra bem o tipo de coisa que a gente quer resgatar, né? E aí depois, a minha proposta, né, foi trazer o Necromante, né? Eu ia falar pra gente andar, senão a gente vai ficar 4 horas conversando aqui. Então... Só para quem não está entendendo nada, a gente veio aqui falar de Fantasmagoriana e deixa eu ver aqui, se eu não consigo colocar, cara, o Felipe, eu tô com uma... Felipe, eu te prometo que nós vamos fazer uma live de novo, porque eu quero conversar contigo, porque o teu canal é sensacional. A gente está aqui falando do Fantasmagoriana, que é o 4º volume da série do Imaginário Gótico. A gente já passou 40 minutos falando do primeiro. Eu posso resumir também, gente. Agora a gente vai falar do segundo. A gente está chegando lá. O segundo foi basicamente assim, eu tenho alguns fetiches, assim, né? Eu gosto muito de ter no meu catálogo obras que ajudam a decifrar algumas rupturas da tradição, assim, alguns marcos importantes da tradição. E nós temos uma década, na verdade 2 décadas ali da produção da ficção gótica, que são as décadas de 1790 e de 1800, que são muito ricas, assim. É o miolo mesmo, né, da produção do gótico. E uma editora, que é a Minerva Press, é muito conhecida por ter criado esse hype pelo gótico mais sensacionalista mesmo, né, esses romances mais macabros mesmo, assim, que a gente confunde um pouco com o gótico mais canônico, né, que, né, tudo se misturou numa coisa só. Na época havia uma certa separação dos leitores entre um gótico assim, mais, digamos, de uma alta literatura e um gótico um pouco mais popular, né? E a Minerva Press é a principal editora desse gótico mais popularesco, né, que ainda são livros caros, são romances, mas com temáticas mais, digamos, apelativas, né? Você vê que nessa época já tem divisão do Nutella e do Raiz. Você já tem essa divisão. Exatamente. E a Jane Austen, quando escreveu o Northanger Abbey, ela faz, tirando um pouco de sarro dessa tradição, né, ela faz ali um diálogo entre uma leitora de romances góticos que estava apaixonada por um romance da Radcliffe, que é Os Mistérios de Udolfo,
E ela pede, né, recomendações, e uma amiga dela fala, eu vou te falar então os principais romances hórridos, né, das horrid novels da época. E ela começa a listar o Castelo de Wolfenbach, tal. E ela fala O Necromante, né, no meio dessa lista. E aí, essa lista ela ficou muito famosa, porque durante décadas as pessoas achavam que aquilo era piada, porque a Jane Austen escreveu esse romance e só publicou vários anos depois, né? Entendi. E quando ele apareceu, essa tradição já tinha meio morrido, assim, né? Já estava bem relegada mesmo, né? E aí as pessoas durante décadas olhavam e falavam, nossa, isso aqui, as obras, a lista de horrid novels inventada pela Jane Austen, né, cria um efeito cômico com títulos improváveis e tal. E aí vem uma galera e começa a estudar, né? O Michael Sadler e o Montag Summers, por exemplo, reconstituem a origem dessas obras, apontando onde elas foram publicadas, em que momento, em que editora. Ah, o Felipe está chegando aí. Ô Cid, Grande conseguimos Felipe, colocar cara. o Felipe, cara. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Desculpa aí o problema técnico, eu tinha que pegar o celular da mulher que não... Cara, fica mais maneiro com o problema técnico, fica inesquecível a live, entendeu? É muito bom por causa disso. Legal. Pois é. Não, e aí, só para dar continuidade só ao Necromante, assim, tentar falar rapidinho, a gente pegou, então, pela primeira vez, em português, uma das obras da lista da Jane Austen, né? Então, assim, as chamadas horrid novels, né? A gente pegou uma que tinha muito valor também intrínseco, né? Porque, assim, não é só porque ela estava na lista da Jane Austen que esse romance é importante. É uma obra que consolida o romance necromântico alemão, discute, né, as crendices da época, né? Fez parte de uma discussão mais ampla sobre os charlatões da época, etc. Legal. E ele foi feito como entretenimento. Então, assim, ele é pensado numa obra para agradar o público da época que buscava esses elementos, né? Então, assim, é o que a gente tem de mais próximo de um romance de entretenimento do momento mais frenético e efervescente do gótico alemão. Entendi. Agora deixa eu aproveitar que o Felipe está com a gente já aqui, que a gente já falou do aparicionista, a gente já falou do aparicionista e do necromante, né? Como é que a imagem do Felipe está aqui? Felipe, você está me ouvindo na boa? Tá ouvindo a gente, Felipe? Perfeito. A gente já falou dos dois primeiros romances, né? Que é o Aparicionista, que foi a sua indicação, e o Necromante, que foi a indicação do Cid, que eu tô lendo o Aparicionista e já li o Necromante. A proposta inicial de vocês era ficar no gótico alemão. Só que aí no terceiro livro nós temos o vampiro do Polidori. E aí? Quando é que essa proposta expandiu? Quando é que foi o momento que você fala assim, precisamos sair do gótico alemão porque temos muito mais a falar? Isso veio no momento, a gente estava seguindo cronologicamente um desenvolvimento cultural e cronologicamente esse movimento também surgiu, na verdade. Tem tudo a ver, inclusive, com Diodati, né? Os dois livros, tanto o Vampiro quanto esse que a gente está lançando agora, tem a ver com o momento que você tem um monte de inglês tentando e lendo um livro alemão, falando disso. Eles encontraram alguma coisa lá e eles repercutiram para a literatura. Ou que a tradição de horror e do gótico. Entendi. Inteiro, né? A tua ligação está ficando um pouquinho, Felipe, só um pouquinho. Você está numa boa área da casa, perto do Wi-Fi? Eu importante. Cara, não está dando para ouvir. Não, deu para ouvir, mas deu uma cortada em alguns pontos, mas não, assim, deu para entender que eles recuperaram, eles em Diodati tiveram a oportunidade de encontrar uma literatura que influencia eles ali. E isso aqui no Vampiro a gente vê descaradamente. Eu senti até pena do Polidori, coitado. Sim. Ele é o cara que queria se formar e não consegue. Eles até chamavam o gótico alemão como meio um subgênero da literatura, né? Porque os alemães, na mentalidade daquela gente, é uma gente afeita às superstições. A Alemanha, naquela época, é um país majoritariamente rural, de fato era. Né? E assim, é uma gente inglesa, que era um país muito mais avançado naquela época, eles tinham meio essa visão, só que isso virou meio, não só
uma característica negativa dos alemães. Os próprios alemães começaram a se aproveitar daquilo. Eles tinham algo de mais folk, vamos dizer, na tradição deles. Eles começaram a explorar isso por vários motivos. Entendi. Eles começaram por isso, e isso virou meio um fetiche cultural que marca a imagem que a gente tem da Alemanha até hoje, na verdade. Entendi. Quer dizer, aquele povo mais... que ele é muito ligado à terra, mas ainda assim muito duro, muito rigoroso com as suas tradições, né? Também, exatamente. Também teve algo de intencional, né, nessa época, assim, isso nessa época que eu digo. Na verdade, do final do Iluminismo, existiu um interesse sistemático de resgatar uma cultura alemã que estava perdida. Isso veio do Iluminismo tardio dos alemães, principalmente com um cara chamado Herder. Foi um grande mentor para o Goethe, né, depois para o Schiller, para um monte de gente. E a ideia dele era basicamente a seguinte: você tem uma cultura do iluminismo, que é a cultura majoritariamente francesa e aristocrática. E eles se propõem como uma universalidade. Eles são a razão, eles são tudo. Né? E ele fala assim, mas vocês, meus leitores, o Herder falando isso em 1770, olhem para isso. Isso diz respeito à sua vida pessoal? Não diz. Né? E a gente tem que fazer a nossa própria versão do iluminismo também, para a gente seguir os objetivos do iluminismo, que é nos iluminar, nos esclarecer a respeito de quem somos e da nossa missão histórica, vamos dizer. Isso influenciou diretamente a literatura, porque o Herder, ele primeiro falou que essa globalização inicial dos franceses é falsa. Então a gente, como alemães, como falantes de língua alemã, a gente tem que primeiro se conhecer e olhe para trás. A gente não conhece nada da nossa história. Então começou um movimento em que um monte de gente começou a vestir bota de cano alto, sobrecasaca e ir para o interior. E falar com a velhinha do vilarejo. Olha só, qual que é a história da sua avó. E anotava. Os irmãos Grimm fizeram isso nos contos de Grimm, por exemplo. Aí, vou aproveitar esse teu ponto, que aí a gente já liga. Eu estou tentando dar uma pulada, para a gente já falar do Fantasmagoriano. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. Eu vi tanto o texto que vocês colocaram na campanha, quanto o teu vídeo, que fala sobre o franco atirador. Você comenta muito ali. Vídeo sensacional, por sinal. Essa questão, como é que surge o Fantasmagoriana? Conta pra gente como é que a gente chega, como é que esse livro é criado? Porque você já deu um panorama histórico muito bom, né? Não, sim, tem tudo a ver com isso, né? Porque existem várias formas de fazer isso, resgatar quem somos nós. Na época que não tinha historiografia científica, não tinha curso de história, na verdade, né? Então os irmãos Grimm fazem esse lado da cultura mais folk, vamos dizer, do folclórico, que virou depois o repertório da literatura infantil. Mas teve gente que começou a resgatar a história de fantasma. Entendi. E eles viram que isso era parte da cultura alemã original também, que nos paradigmas do classicismo francês, que era a arte mainstream da época. Pensa assim, uma banda hoje de rock and roll vai cantar em inglês, porque o paradigma é americano ou inglês, sabe? Naquela época era tudo francês. Entendi. Todos os seus lados negativos e positivos. Então, eles tiveram esse esforço assim de falar o que esses franceses consideram uma coisa baixa, meio folk, né, meio bárbara, é nossa cultura. E disso veio muito dessa cultura de horror também. O Herder, assim, ele falava, a gente tem que se abrir para a singularidade do nosso povo em determinadas épocas, porque toda cultura é autossuficiente. Isso é importante. Entendi. A cultura indiana do norte, lá de Punjab, é autossuficiente. É uma cultura, primeiro, que ela representa um repositório de respostas para problemas daquela comunidade e também expressão dos desejos daquela comunidade. Então, se a gente quiser ser justo com as culturas, a gente tem que pensar elas como órgãos autossuficientes. E não pensar que existe uma... Que pensamento, né? Que pensamento poderoso. Né? O Herder iniciou a antropologia nas suas bases científicas. Só que isso antes de ir para as ciências, isso que é muito louco, vai para a cultura, né? Porque um monte de gente olha e fala, putz, então, né, eu posso fazer uma coisa totalmente diferente. E começa toda essa geração extremamente que meio que solta a Alemanha para o resto do mundo. E o que era a Alemanha até 1770 em termos de cultura? Tinha o Bach, beleza, né? Tinha uma Haydn, sei lá. Só que o que é essa geração de 1770 até 1830? Beethoven, Mozart, Goethe, Schiller, todo o romantismo, saca? Tipo,
muda a Alemanha. Entendi. A Alemanha entra para o mapa É uma explosão, né? em partes. Uma explosão. E assim, e o romantismo que a gente entende como romantismo é esse chute inicial. Como você vai fazer isso e descobrir o que é essa cultura local? Tem 1000 caminhos diferentes, por isso o romantismo é tão variável, e o horror é uma parte central nessa discussão. Né? E o Fantasmagoriana tem a ver com isso, porque ele foi escrito na literatura, isso que é interessante. Foram pessoas que estavam depois, né, disso, desse momento de efervescência, mas eles meio que pegaram um pouco. Então, mas aí, no Fantasmagoriana, vocês, lá, pelo que eu estou pegando toda a informação que vocês colocaram na página do Catarse. Ô Cid, você espera aí que você falou pra caramba, eu estou dando chance pro Felipe agora. Por favor, eu estou me deleitando aqui. Mas o Fantasmagoriana foi o Laun e o Apple. Eu não sei se eu estou falando certo, me corrija, Felipe, por favor. O Friedrich Laun e o Johann August Apple. São eles que escrevem o Fantasmagoriana, correto? Inicialmente. O Apple morre depois de um... Então conta mais essa história pra gente. Quer contar, Cid, essa parte? Pode ser. É que é o seguinte, o Fantasmagoriana, ele é uma antologia francesa de 1812 que traz da Alemanha para a França as principais obras de fantasma, as principais narrativas de fantasma criadas na Alemanha entre 1786 e 1811. Né? Então, assim, do começo do conto moderno alemão, criado pelo Musaus, até um ano antes, com a publicação do segundo volume de um livro chamado Gespensterbuch, que é o Livro dos Fantasmas. Esse livro, ele está naquela tradição dos contos populares. Né? Então, assim, você tem essa investigação, né? O Apple e o Laun, eles pegavam, por exemplo, a sobrinha de um deles, que lembrava uma história que ela tinha ouvido, né? E eles anotavam. Então, assim, é tudo da tradição oral. Né? E alguma coisa ali que já tinha sido registrada, mas o grosso é oral, e com toda essa riqueza, né, da transmissão, né, desse telefone sem fio que vai enriquecendo as narrativas. Então, assim, esses dois que você citou, eles são responsáveis por 6 narrativas do Fantasmagoriana. Né? Então, são 5 volumes do livro de fantasmas, do Gespensterbuch alemão, publicado entre 1810 e 1815, e quando havia só 2 volumes, sai o Fantasmagoriana na França, com 6 narrativas deles e mais 2 de outros 2 autores. A primeira que abre o livro é uma homenagem ao criador do moderno conto alemão de fantasma, que é o Musaus, né? Johann Karl August Musaus, que também era um coletor, né, de obras da tradição oral. Então ele pegava a Ninfa da Fonte, o Rapto, que é uma história de Freira Sangrenta, que é a primeira da Freira Sangrenta, pegava uma história como essa do Barbeiro Fantasma, né, que é o Amor Mudo, que está no Fantasmagoriana, e ele foi colocado lá em primeiro lugar, eu acredito, para fazer uma espécie de homenagem ao criador de tudo isso. Né? E o outro, que não é do Gespensterbuch, é o Clauhen, que é um autor que escreveu uma obra que foi parodiada no Gespensterbuch. Então, para criar, talvez, esse diálogo hipertextual, né, um hipotexto e seu hipertexto, o quarto cinza e o quarto negro, né, ele foi incluído também. Né? E aí, o que a gente tem? A gente tem, então, não é a versão francesa do Livro de Fantasmas, não é a versão francesa do Gespensterbuch. São 6 narrativas do Gespensterbuch, que são várias obras em 5 volumes, mais 2, né? Uma dessas 6 obras, na verdade são 5 obras do Gespensterbuch e uma que é do Apple, que está no Cicadem, que é uma antologia dele de 1810, que tem poemas, etc. Né? Então, assim, a gente tem que dar crédito para o Jean-Baptiste Benoît Herrier, que fez a compilação francesa. Ele tem um papel ativo na consolidação desse corpus, porque ele não pegou simplesmente uma coisa alemã e traduziu. Ele selecionou, acrescentou 3 outras narrativas também para dar essa cara final que a gente tem hoje. Então vamos assim, só colocar uma coisa. Cid, desculpa te interromper, só para eu entender. Problema. O Musaus, então, ele é anterior ao Laun e o Apple. Uma geração antes.
E ele é dessa 25 geração. 25 anos antes. Uhum. Quer dizer, o Musaus é como se fosse para fazer um paralelo, como os irmãos Grimm, que fez a primeira grande reunião de contos populares, coloca isso em livro e disponibiliza isso para o povo, pela primeira vez numa reunião. Quer dizer, isso deve ser mágico, né? Na época isso deve ser... Felipe, fala um pouco para a gente da época que ele faz essa reunião, porque dessa época do Musaus já estava esse reboliço pela essa busca do ser alemão? Então, isso é bem no começo, né? Ele é conhecido do Herder, e os irmãos Grimm, na verdade, é da geração do pessoal do Fantasmagoriana. O Musaus realmente está escrevendo em 1770, 80. Né? Ele já está morto na época que o Gespensterbuch é lançado, isso é importante dizer. Então, e foi uma sacada muito boa, como o Cid falou perfeitamente. Colocar o conto dele no começo é meio que uma homenagem. E meio também que uma apresentação para um público francês que não conhece essa história de resgate, de onde começou essa ideia, né, da geração do Herder, Musaus, chegando até os românticos. São duas gerações muito diferentes. O romantismo só existe a partir de 1796, mais ou menos. É um erro falar que Goethe, por exemplo, é romântico, né? É antes. Mas, na verdade, o compilador francês ele tem essa sacada ótima, que ele coloca esse primeiro conto, que, na verdade, tem um formato de conto de fada. Acho que o Cid concorda comigo, que o que abre esse livro é meio um conto de fada até engraçado. Ele tem o tema do sobrenatural, só que o tema do sobrenatural lido através da estrutura do folclore. Entendi. Mas sempre uma sacada, com uma coisa engraçadinha, personagens meio estanques, né, sem grande desenvolvimento psicológicos. Só que chega no segundo conto, meu irmão, é horror. E assim, não é só horror, né? Tipo, é um conto do Laun, inclusive. Não é só horror, é um horror que começa num ambiente que você tem como se fosse um casarão meio gótico, numa noite escura, trovão lá em volta, e o pessoal senta para contar a história de terror. O que o casal Shelley estava fazendo, o Byron estava fazendo e o Polidori estavam fazendo quando eles abriram esse livro? Calhou de coincidir o que estava rolando na primeira história com a situação deles. Num inverno, numa temporada totalmente incomum, né? Porque teve uma erupção lá na Ásia, que escureceu do território onde eles estavam. Tem uma história muito louca, assim, que já soa meio insólita. Daí abrindo isso, tipo, o Shelley não dormiu aquela noite. Porque ele começou a ler aquilo e ver, assim, um livro que abre com isso. Ó, estou introduzindo essa tradição. Mas chegando mais longe, sabe? Isso foi o que influenciou eles, em partes, e que diz muito respeito ao romantismo. Porque o romantismo não é só esse resgate do ser alemão. Essa coisa do ser alemão, a gente sabe que marcou muito a Alemanha e chegou em aberrações. Por exemplo, o nazismo, né? Todo esse fetiche pelo que é o alemão, que é a cultura alemã. A gente nunca pode esquecer disso também. Só que tem esse lado muito positivo, que na época do Herder não tem nada a ver com esse chauvinismo, saca? Entendi. Quando você chega nos românticos, eles falam, beleza, a gente tem essa missão de fazer um resgate, explicar para nós mesmos o que somos nós, qual é a nossa missão histórica. Só que nós contemporâneos, vivendo hoje aqui em 1800, a gente também tem que criar coisa. Porque nós somos também parte dessa história. Não é só o camponês lá no fundo da Turingia e meus antepassados que tinham algo a dizer. Não é só sagas alemãs, é também literatura contemporânea. Então, a contribuição que eles tinham a oferecer também podia ser algo muito novo. E o horror bebe muito disso. Tem grandes inovações do que essa tradição com o Hoffmann. Acho que o Hoffmann é a figura central aqui. E o Friedrich Delamotte Fouquet, o Chamisso, tem grandes figuras. Eu acho que o Hoffmann ficou mais famoso porque ele escreveu mais porque ele era o mais louco de todos, né? Mas o que ele faz? Ele pega esses temas do folclore e dá uma roupagem moderna e psicológica. Esse personagem dele enlouquece, né? Só assim, faço um pacto com o diabo e com minha alma, que é a mentalidade supersticiosa. Não, eu vou à loucura. Você leitor, você não sabe se aconteceu de fato ou se, né, é parte da minha loucura o que eu estou te contando. Isso já tem no Fantasmagoriana. Felipe, eu estou impressionado com o relato que vocês estão dando, porque o Fantasmagoriana, ele representa um livro que, a princípio, quem vai ler na campanha fala assim, poxa, é o livro que inspirou a Mary Shelley, inspirou o Polidori, mas ele vai muito além. Ele faz, como você está mostrando aí, ele faz uma reunião desse sentimento inicial de resgate
de um sentimento popular alemão, que deve olhar em volta ali e falar assim, porra, a França está aqui do nosso lado, olha como eles são avançados, a gente já está atrasado por quê? Eu tô captando esse tipo de informação do que você está nos passando. Fala aí, Cid. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, todo o estudo que a gente tem do Fantasmagoriana parte de Diodati, né? Se a gente esquecer um pouquinho de Diodati por um tempo, a gente recupera uma noção que o Fantasmagoriana é um francês falando para os franceses. Vejam o que está acontecendo na Alemanha. Vejam o que está sendo criado nessa literatura de fantasma. Vejam que tipo de frisson, que tipo de calafrio, que tipo de exaltação do espírito nós temos como leitores ao entrar nesse trem fantasma que eles estão criando com maestria, né? Então, Entendi. assim, eu acho que quer dizer, a França tinha um papel muito assim, protagonista, né? Exato. Então, é uma forma de apresentar uma tradição, né? Então, mais do que simplesmente ter sido um livro importante pelo papel histórico que ele desempenhou, ele tem uma proposta interessante. E, assim, uma coisa que eu poderia falar também, pegando um gancho do Felipe, o conto inicial do Musaus, é um conto divertido, ele tem várias peripécias, né? A parte dos fantasmas vão ocupar ali só uma pequena parte, né? Que é a parte do Barbeiro Fantasma. Se fosse um duende que aparecesse ali para cumprir o mesmo papel, a história ia funcionar do mesmo jeito. Então, assim, Entendi. Não é, né, que essa presença ali do Musaus seja a tônica do livro. Ela inicia de uma forma divertida, um tributo, né, uma homenagem à criação desse moderno conto de fantasmas. Mas, dentro dessa trajetória aí da Kunstmachen, né, que não sei como é que pronuncia isso direito, mas essa cara literária que se dava ao conto maravilhoso, né, e de origem oral, depois transposta para tradição na modalidade escrita, né? E aí, quando vem, como o Felipe falou, esse segundo conto, que também não é do Gespensterbuch, ele vem do Cicadem, né, que é uma antologia do Appel, nós temos ali, como o Felipe falou, uma mudança radical de atmosfera. É o meu preferido. É o conto que mais influenciou a Mary Shelley. É o conto que aparece nas lembranças dela. Várias vezes ela fala da cena principal do fantasma que beija as crianças para poder transmitir a maldição da família para elas. Você tem os retratos amaldiçoados, os corpos descobertos sem os devidos ritos. É o que você vai encontrar nesse livro de mais gótico, mas ele continua dialogando com as tradições anteriores. O terceiro conto, por exemplo, se no primeiro a gente tem um sarau de contos de fantasmas, que, como o Felipe falou, casa perfeitamente com Diodati, no terceiro nós temos uma espécie de brincadeira com o romance necromântico, que é justamente o que foi feito pelo Schiller e pelo Flammenberg no Aparicionista do Necromante. É uma espécie de paródia do formato do Geistesea Roman, só que dentro de uma obra que foca horror com um caráter mais gótico, com fantasmas no sobrenatural. A gente vai tendo do sobrenatural para o sobrenatural explicado, conforme a gente avança nos contos. Entendi. Então é interessante a gente perceber como que eles vão dialogando. Você quer conhecer um pouquinho a tradição do Geistesea Roman? Pega o terceiro conto. Quer pegar, então, o gótico mais clássico? Pega o segundo. Quer pegar esse conto maravilhoso de origem popular, oral, para ver como aparecia fantasma? Pega o primeiro. E por aí vai. Entendi. E, Felipe, uma coisa que é engraçada, porque a gente estava comentando sobre toda a coleção, e os dois primeiros volumes da coleção, a gente estava conversando aqui, você estava ouvindo, é aquela questão do alemão querendo mostrar assim, cara, essa superstição aqui não é real. Vamos combater esses fraudulentos, esses necromantes. E o Fantasmagoriana já vai num outro caminho, né? Olha, nós temos o fantástico, o sobrenatural. Como é que esses dois mundos conversavam na cabeça do alemão? Tem todo o resgate, mas tem toda essa postura de nós somos agora mais racionais. Isso nós temos de cultura e é a nossa história. Porém, como vocês comentaram há pouco tempo, nós queremos escrever e mudar essa história. Como é que funcionava isso na época? Pergunta difícil, porque tem vários autores que vão lidar com essa questão
de forma diversa, mas pensando nesses 2 volumes iniciais da coleção, o Schiller e o Flammenberg ainda estão no registro do iluminismo tardio. Tanto que eles escreveram isso, o Schiller escreveu em 1788, que ele escreve pela última linha, né, depois quebra um romance, mas assim, ele ainda está uns 20 anos antes do romantismo, né, e de fato ele tinha uma visão muito mais racionalista das coisas. O Schiller pensa ele como, não um racionalista cabeçudo, né, tipo, que pensa que a ciência não comprova, não é verdade, né? Ele fala, existem vários mistérios na natureza, mas eu, como filósofo mesmo, ele se entendia inicialmente como historiador e filósofo, poeta, por boa parte da vida dele, ele tinha esse interesse, de fato, de extirpar a superstição na humanidade, porque superstição, e para ele religião também, era o grande problema da humanidade. Era um iluminista de Voltaire. O pessoal do romantismo já está numa vibe diferente. Eu creio que, assim, existem alguns que pessoalmente acreditavam no sobrenatural, outros usavam com gracejo, mas a minha leitura é que eles estavam se apropriando de um conceito muito novo da filosofia daquela época, que era o sublime. O sublime foi teorizado inicialmente pelo Edmund Burke, né, na Grã-Bretanha, mas com Kant ele realmente ganha uma roupagem teórica muito complexa, rigorosa, na crítica da Faculdade de Juízo de 1790, a terceira crítica do Kant. E o Kant, assim, ele está escrevendo um livro sobre cognição humana. Não tem nada a ver com poesia, né? Mas é legal observar como essa história se desenvolve, porque ela influenciou muito o horror. E, assim, o Kant estava pensando em como vamos purificar as ciências. Então, a gente vai desmembrar a mente humana, desde a primeira crítica dele, e explicar como que nós adquirimos conceitos a partir dessa multiplicidade caótica de coisas que está em volta da gente. Como que a gente consegue formar um conceito de uma árvore, sendo que a gente nunca vê a mesma árvore sempre? Por que a gente olha para todas as árvores e fala árvore? Não é uma questão fácil, né? E ele está pensando nessas questões elementares. E chega nessa terceira crítica, ele está falando de juízos estéticos, ele está falando da imaginação, está falando do nível de complexidade imenso. Como você define o belo? Belo deve ter alguma coisa a ver com harmonia e expectativas. Só que o sublime, ele vai chegar do meio do livro, assim, ele vai descrever o sublime. Isso foi importantíssimo para os românticos, que ele fala, imagina você numa costa, no litoral, você vê um tsunami vindo, e você não consegue calcular aquilo, a imensidão daquilo crescendo, você não consegue imaginar a destruição que aquilo vai causar, e ele impacta na sua cabeça, ele dá um nó, é um problema matemático inicialmente na sua cabeça, porque sua cabeça não consegue abarcar a imensidão da natureza e da destruição que a natureza é capaz, saca? E ele fala, o sublime é um sentimento que a gente às vezes deixa de fora da estética, assim, mas é uma coisa importante, inclusive, para entender religiosidade, né? Muitas pessoas góticas medievais pensam aqueles pináculos, eles pensavam, né, a sublimidade do divino, etc. Isso também é um sentimento que a gente tem que categorizar. Daí o Kant escreve no finalzinho, isso só está na natureza. Daí os românticos veem aquilo, só está na natureza? Daí você tem Beethoven escrevendo a terceira sinfonia dele, que não é uma sinfonia, é uma tempestade, tá ligado? Sim. E, o horror chega nisso, com o Hoffman principalmente, que ele coloca situações em que a mente humana também dá esse piripaque, só que frente ao desconhecido. A mente humana se entendendo como a minúscula frente à imensidão e à complexidade do universo e do sobrenatural. Então, o modo mais fácil de entender isso é pensando no Lovecraft. Todos vocês gostam de Lovecraft. Quando chega em Chamado de Cthulhu, ou As Montanhas da Loucura, e a personagem finalmente abre a porta e vê aquela criatura que você está esperando desde o começo do conto. O que o Lovecraft... Então, eu vi coisas que não podem ser descritas por palavras. Você fala, puta que pariu, por que você faz isso? O trabalho como autor, meu filho, é descrever as coisas com palavras, né? Pra gente ter essa experiência. Perfeito. Mas é uma sacada muito boa do Lovecraft, porque ele conta com essa lacuna. Ele fala, você, leitor, você vai perder as estribeiras nesse momento e você vai ter que se imaginar o que pode ter acontecido, né? O que estaria na frente da personagem através disso. Isso é uma recriação do sublime. Sim, isso está começando na Alemanha, na época, em termos estéticos e de estruturação narrativa, saca? Não, e o Lovecraft leu Kant, tá? Era a leitura dele. Então,
já deu para fazer uma ligação aí perfeita. Achei sensacional. E eu estou fazendo essa linha, a gente fez essa passagem pela coleção para vocês entenderem como essa coleção é pensada, gente. Não está ali à toa a colocação de cada título. E o Fantasmagoriano, eu acho que está vindo engrandecer enormemente essa coleção. Impressionante. Eu estou embasbacado com as ligações. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o que a gente fez com o gótico alemão, né, nos 2 primeiros volumes, que foi dar uma base, né, para quem pesquisa, tal, porque se vocês forem pensar, gente, romance gótico alemão no Brasil, o que mais que tem? Tem a Bruxa Âmbar, e só. Né? Você tem algumas novelas do Hoffmann, alguns contos do Hoffmann, alguns contos do Tieck, né, algumas pequenas narrativas curtas, mas romance mesmo não existia em tradução. E a gente fez com paratextos, etc. E aí agora a gente está querendo fazer o quê? Mostrar o impulso que houve no gótico britânico a partir de Diodati. Então, primeiro o Vampiro, né? Depois, agora, o Fantasmagoriana. A gente vai ter o Frankenstein, numa edição também super cheia de extras. E o Manfredo também faz parte desse ciclo, porque ele foi escrito, né, inicialmente ali em Diodati, né? Quando o Lewis, autor do Monge, visitou todos eles, os convivas do Byron que estavam lá. Mary Shelley escreveu sobre essa visita do Lewis, o Shelley escreveu no diário dele. A Mary Shelley escreveu num ensaio que a gente colocou como meta estendida, chamado Sobre Fantasmas, em que ela fala de Diodati, ela fala do Fantasmagoriana e ela fala do Lewis. Né? A gente tem também uma tradução que está em processo de preparação e revisão há algum tempo, ela atrasou um pouco, mas que é uma tradução do Percy Shelley, então para também concluir esse círculo de Diodati, que a gente acha muito importante, e que assim, com toda a importância que ele tem, cadê o Fantasmagoriana publicado no Brasil? Né? Então assim, a gente está tentando preencher essas lacunas mesmo, né? Trazer aquilo de que as pessoas falam muito, mas leem pouco. Né? Então assim, o gótico alemão influenciou muito o gótico inglês. Poxa, a gente pegou um romance do gótico alemão e no prefácio a gente destrincha, olha, vamos pegar aqui um exemplo, pegamos do Aparicionista e o Monge, para mostrar como que essa influência se dá. Então não é só saber dos movimentos internacionais, né, de transtextualidade. A gente quer que as pessoas tenham a experiência da leitura disso, que elas vivam isso, que elas tenham a imersão. Então, Fantasmagoriana, sei, é o livro que o pessoal lá em Diodati leu e teve o concurso. Tá, e as histórias? Como que é? Você gostou, não gostou? Agora as pessoas vão poder falar, li, não li, gostei, não gostei, o meu preferido é tal, acho que a influência foi tal e tal coisa, sabe? Então, assim, a gente está querendo, de mãos dadas com os aficionados e com os pesquisadores, falar, estamos juntos, vocês vão poder fazer pesquisas que englobam o que a gente está lançando e vocês vão poder ter experiências que às vezes vocês passaram décadas esperando para ter e não podiam. Ô Cid, tem uma outra questão que eu queria colocar para vocês, da importância dessa coleção, porque eu já falando para o Felipe, que é o meu primeiro contato com ele, e já saiba que o canto está aberto, o blog está aberto para você, meu caro, a hora que você quiser falar. E é a questão que é o seguinte, eu não sou da academia, e eu estou hoje apaixonado pela coleção que vocês criaram. Então vocês estão fazendo uma tradução de um material que vai servir tanto para o acadêmico quanto para o público geral, que vai conseguir entender essas ligações. É o cara que gosta de história, é o cara que é curioso do gótico, é a pessoa que está querendo ir um pouco além do Lovecraft, entendeu? Porque o horror não se define no Lovecraft. Você tem essas raízes maravilhosas, então você pode chegar lá. Essa foi a minha grande chegada no gótico, foi por isso. Eu queria entender mais, então vocês estão fazendo esse papel. Eu só agradeço vocês por isso, cara. Entendeu? Esse é o meu testemunho como leitor casual. Entendeu? Que eu acho que é o grande barato é você pegar uma coleção dessa, pensada por gente como vocês, da academia, com uma ideia de popularizar essas histórias e traduzir de uma forma que a gente possa ler. Entendeu?
Pô, e a gente agradece o apoio, né, de vocês que divulgam, que apoiam no financiamento coletivo, porque isso tudo só existe graças a vocês. Né? Tipo, fazer no Brasil, com poucos leitores, com custos altíssimos de produção, uma coleção de obras inéditas, de obras bastante desconhecidas ainda, né, numa curadoria que não busca o mais comercial, isso só é possível porque a gente descobriu que existem aficionados pelo gótico como a gente, né, abertos para novas experiências. Né? Agora eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, que aí é uma curiosidade que eu tenho, porque eu tô cada vez mais simpático e apaixonado pela tradução. A tradução é uma coisa que me fascina. E eu tô lendo agora O Aparicionista e estou adorando a forma com que você traduziu, que o texto ficou leve, cara, ficou gostoso de ler. E qual foi o desafio de você pegar um texto de 1700 e pouco e trazer para os nossos dias e conseguir fazer essa leveza? Qual é o desafio disso? Cara, falhou, o seu som falhou. O som está falhado, Felipe. O teu som falhou. O crédito da leveza é do Schiller. O Schiller é um dos grandes estilistas de língua alemã. É uma língua... Tá ouvindo agora? Agora voltou, fala. Tá ouvindo agora? Pode falar. Tá ouvindo agora? De boa? Então, o crédito é do Schiller, a questão da leveza que você mencionou. O Schiller é um grande estilista. Vou recomeçar, então. Então, o crédito é do Schiller, né? A leveza que você mencionou, ele é um grande estilista de língua alemã. E alemão do século XVIII, de fato, é muito diferente do alemão falado hoje. Só que calhou que eu estudei assim, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi alemão do século XVIII. Então, é a linguagem que eu estou mais acostumado em termos de tradução. Ela tem o caso do Schiller é difícil porque a obra filosófica dele é impossível de você dizer literatura. Então ele está colocando às vezes com conceito fechado. A filosofia trabalha com conceitos quadradinhos, né? Que, se o filósofo usar aquele conceito que é dele, você tem que abrir o olho e falar, ok, ele está falando disso que é importante para entender a totalidade da obra dele. Ele trabalha nessas pequenas unidades. E o Schiller faz isso na literatura dele também. Um grande laboratório de conceitos e da forma que ele enxerga o mundo. Né? Então, isso a gente ficou muito só sobre isso, uma revisão conceitual mesmo, né, do livro do Schiller, que é uma coisa que no Flammenberg, 3 pontos do Fantasmagoria. Né? Então, cada autor, na verdade, você tem que ter lido muito ele para pegar as sacadas preferidas dele. Né? Enfim, tradução é uma relação, eu gosto de entender dessa forma. Estudar literatura é se relacionar, é um diálogo constante com os mortos, na verdade. Você está pensando numa época atrás, mas você está tentando misteriosa, que é difícil às vezes de pegar, né? A mentalidade do seu avô. Imagina num cara em 1780, tá? Com certeza. No trabalho que a gente fez antes de nós, foi um trabalho árduo, mas prazeroso demais. O Schiller é fantástico. E antes de traduzir esse livro, uma obra de filosofia da história. Fiz questão de alguma coisa, trazer alguma coisa menor para poder estar preparado para o texto. Entendi. Tá, vocês estão de parabéns. Gente, eu estou assim, maravilhado. Ô Cid, como é que está a campanha hoje? O que está para desbloquear? O que não está para desbloquear? Como é que está andando? Porque a gente tem muito tempo de campanha ainda, né? Nós temos mais ou menos aí ainda 80%, né, da campanha ainda para desenvolver, porque nós terminamos agora a primeira semana, né, agora na segunda-feira à noite, e a gente teve uma resposta muito boa. Né, a gente pensou a campanha da seguinte forma, o modelo que nós criamos nós temos uma entrega mínima, que é aquilo que a gente acha que o livro precisa ter para existir, e se a gente consegue superar essa arrecadação mínima, a gente separa uma parte dela para poder fazer reimpressões de outros volumes da coleção, que também estão disponíveis, né, que estavam hoje esgotados e que
você pode garantir uma cópia da reimpressão pela campanha. E a gente vai sacrificando cada vez mais, conforme nós temos mais leitores, cada vez mais a gente sacrifica a nossa margem de lucro, né, que é pequena, a gente vai sacrificando ela para quê? Para trazer aprimoramentos ao livro. Então a gente pensa da seguinte forma, a gente poderia falar, olha, bateu a meta, o que vier agora é lucro. Né? Mas a gente pensa assim, tá, é bom lucrar, é importante, a gente precisa sobreviver como empresas, como pessoas, mas a gente pensa que um livro é algo perene, que a experiência de leitura é algo que pode ser feita hoje, pode ser feita daqui a 30 anos, pode ser feita daqui a 100 anos, se alguém preservar uma cópia desse livro. Então nós queremos que a experiência desse leitor seja recompensada, o interesse desse leitor pelo gótico, que nós achamos que é um caminho rico de reflexão sobre a experiência humana, deve ser recompensado. Então, esse interesse ele é recompensado como? Com qualidade. A gente respeitando o leitor, colocando mais do que ele espera, colocando um bom prefácio, um bom pós-fácio, extras, narrativas relacionadas, ilustrações, enfim. E aí a gente quer partir do suficiente como ponto de partida. Então, a gente parte do suficiente. Bateu a meta? O suficiente vocês têm. Ultrapassou a meta? Aí a gente começa a entrar no que pra gente, como leitores, seria extraordinário. Então, assim, um extra desse já seria extraordinário. 2, melhor. 3, 4, a gente está indo para a 6ª meta estendida. Né? Então, nós revelamos já 8 metas estendidas, que incluem 6 textos novos no livro. Então, o livro já teria um prefácio e uma biografia dos autores, com as 8 narrativas da edição francesa. Agora nós temos também a primeira narrativa do Gespensterbuch, que é o livro dos fantasmas, do Appel e do Schutz, né, que é o Laun. Nós temos também um texto do Felipe falando sobre a trajetória cultural dessa novela, que é o Franco Atirador, que não entrou no Fantasmagoriana, mas na Alemanha é o que tem a carreira mais turbulenta e mais cheia de derivações e mais cheia de ramificações e frutos, né? Então nós quisemos trazer, o RE não colocou isso no Fantasmagoriana, mas isso foi importante, né, de várias formas diferentes, como base para ópera, né, como base para musicais em outros países, como os Estados Unidos, né? Estamos trazendo isso para vocês como se nós estivéssemos fazendo o que o RE fez na França naquela época. Nós estamos pegando uma coisa importante da Alemanha da época e trazendo para vocês conhecerem. Depois vem uma história muito louca, que é que no ano seguinte, a publicação do Fantasmagoriana, na Inglaterra, em 1813, saiu Tales of the Dead, que é uma tradução inglesa do Fantasmagoriana, que excluiu as últimas 3 narrativas, que tendem mais para o sobrenatural explicado. Então a tradutora deixou de lado, ela resumiu essas narrativas. Então as 5 primeiras narrativas estão presentes de forma resumida, só que ela coloca lá de maneira com um conto penetra, uma narrativa da lavra dela, que ela mesma chamada A Tempestade. Entendi. Então nós temos uma outra versão. As pessoas falam, tem o Tales of the Dead, com encontros diferentes, faltam alguns do que da França e aparece um que não havia antes. Então nós também incluímos, agora traduzido do inglês, com A Tempestade. Né? E existe já uma meta com um texto meu falando sobre a edição inglesa e falando sobre o prefácio da edição inglesa, porque os prefácios são muito importantes. A gente tem o prefácio do RE, a gente tem, nesse texto que eu escrevi, uma discussão sobre o prefácio inglesa, né? E nós vamos no prefácio geral, né, que é meu também, eu vou falar sobre o prefácio alemão. Você perguntou o que falam sobre fantasmas. Eu vou discutir tudo isso lá. Né? Legal. Porque naquela época a gente está passando por uma transformação também, que é o seguinte: a leitura, né, de temas sobrenaturais, do momento em que você tem uma mentalidade que toma o diabo como algo palpável e real, né, para um momento em que esse gosto por essa leitura ele passa pela recepção estética como entretenimento. Então passa, logo no começo do prefácio francês, por exemplo, você começa com o Herré falando, olha, hoje já não é possível dizer que as pessoas acreditam em fantasmas. Então você começa com essa afirmação numa antologia de contos e novelas de fantasma, né? Ou seja, ele já começa a falar, isso aqui é uma fantasmagoriana, é uma coleção
né, a gente tem um sufixo de coleção, de, né, conjunto de fantasmagorias. A fantasmagoria como um espetáculo, né, de entretenimento calcado em invocações falsas de fantasmas pelas lanternas mágicas, pelo uso de espelhos. Então, é como se você estivesse entrando num trem fantasma ou num gabinete tipo como é que é o nome? Da Monga, né? Que mulher gorila. Da Conga. Da Conga. Conga, Monga, tem aí essas atrações, assim. Então, assim, basicamente, o editor, ele morava a um quarteirão do gabinete do Robertson, que era o principal nome, né, da fantasmagoria na Europa na época. Né? Ele veio dos Países Baixos e se instalou na França. Então, assim, essa ideia do medo dos fantasmas como entretenimento, como algo quase circense, é resgatado pelo título. Né? Então, é uma proposta assim de, olha, não achamos que você acredita em fantasma, mas algum resquício do medo irracional pelos mortos você carrega, e a gente vai brincar com isso, vai brincar de cutucar esses medos na segurança do seu lar, numa leitura que você pode interromper a qualquer momento, você pode deixar o livro de lado, você pode fechar os olhos, você pode mudar de assunto, né? Então você tem uma experiência segura com o medo, né? Bem nessa linha do sublime que o Felipe estava contando. Então, o sublime literário como fonte desse novo horror que o gótico propõe, né? E que o Charles Roman alemão vai desenvolver, né? E de uma forma retroalimentada ali, o gótico e o Charles Roman se influenciam, como, né, o Daniel Hall fala de uma maré gótica, né? Uma hora a Alemanha influencia a Inglaterra, depois a Inglaterra influencia a Alemanha, e por aí vai. Ô Cid, a Úrsula, Cid, Felipe, a Úrsula acabou de falar pra gente que bateu 220% agora. O Franco Atirador já está dentro da obra com isso? Já. Ou já estava, né? E eu vou, o Franco Atirador foi a terceira meta. Agora a gente bateu a sexta. Meta. Bateu o meu texto sobre o Tales of the Dead e sobre A Tempestade. Show. Que aí eu quero falar sobre o Franco Atirador, que aí eu digo para vocês, saindo da live, abre o YouTube, procura o canal da Etia e vai ouvir o vídeo do Felipe falando do Franco Atirador. Que aula é aquilo, cara? Que maneiro aquele vídeo, cara. Felipe, eu curti demais esse vídeo. Fala um pouco pra gente dessa história. Assim, isso é uma tradição de caçadores. E é uma história que ela tem um formato inicial muito grifado também. É o cara que quer casar a mocinha, ele, na verdade, é um funcionário do governo, numa época que os alemães não ingressaram nessas funções administrativas. É uma novidade, assim, um pouquinho antes de 1800, né? E ele é uma pessoa sem tradições trabalhistas. Ele quer casar com a mocinha cujo pai é um caçador local. E o pai é tipo aquele homem rústico, orgulhoso, né, da sua tradição. Ele fala, cara, se eu não puder atirar com um rifle e me substituir quando eu tiver morto, esquece minha filha, tá ligado? Ele fala, eu vou aprender a atirar com rifle e ser um bom caçador, porque eu tô apaixonado. Até aí é uma história assim, com personagens super simples, né, narrativos mesmo. Só que ele é meio nariz empinado, até por ser de uma função administrativa, ele é meio ou classe média, que vai pro meio de uma, sabe? E ele ouve a história dos jovens caçadores sobre casos em que o cara fez um camiel, um general. E ele começa a ir atrás disso, só que nesse momento da narrativa, o demo vira uma coisa. E, geralmente, quando o demo aparece em literatura, ele é mais interessante que qualquer personagem. Pense do Fausto, é o personagem mais legal da literatura alemã dessa época. Pense em Milton também. O Satã é mais interessante que qualquer outra personagem do Milton. Né? E esse demônio, o problema dele, e que torna interessante essa história, é que ele cada vez aparece de uma forma diferente. Ele é tipo um shapeshifter. Né? Ele aparece às vezes, quando o cara menos espera. E ele consegue, através dessa... Cara, travou. Putz. Felipe, travou quando você estava falando através dessa que o shapeshifter estava se demonstrando de várias formas pro cara. Vou esperar o Felipe voltar, galera. O Felipe travou na hora que você estava falando através dessa forma
do shapeshifter aparecer variadamente, aí cortou aí. Não, beleza. Por meio desse dispositivo, vamos dizer, o cara nunca tem certeza se é natural. E aí essa abertura que eu tinha mencionado, né? De fato, o cara pode estar simplesmente louco. É igual qualquer coisa do Hoffman também. E várias coisas do Alan, pensando em repercussões. Você pode ser viagem do cara, mas você está acompanhando aquilo com o coração na mão, né? Você tá acompanhando. Isso determina a vida do cara no final. Vai ser uma mancada imensa minha até o final do episódio. Não fácil. Muito legal. Gente, já estamos com 1h30 de live. A galera está aqui resistente junto conosco. Quem quiser apoiar, catarse.me/fantasmagoriano, eu deixei aqui o comentário, está fixado para quem quiser. Nós temos ainda quantos dias, Cid, de campanha pela frente? Mais de 50 ainda. Tem dia pra caramba. Campanha da Clepsidra da Etia tá assim, né? Entra 50 dias de campanha com 200%. Coisa maravilhosa. A gente ficou até assim, né, com o queixo no chão, assim, porque batemos 100% em 35 horas. Né? E isso pensando que a gente tem boletos, né, que são compensados dias depois, tal. Então a gente ficou muito feliz com o respaldo, né, o interesse das pessoas. A gente sabe que muita gente já tinha ouvido falar do Fantasmagoriano, mas para muita gente isso foi novidade. E para a gente é muito satisfatório perceber que a nossa curadoria tem sido reconhecida e respeitada como um selo de qualidade para a pessoa falar: eu não conheço, nunca ouvi falar, mas vou ler o texto, vou ouvir os vídeos e vou confiar que vocês estão fazendo essa campanha porque vale a pena mesmo. Né? Então, para a gente é muito interessante isso, porque assim, com isso a gente tem mais liberdade de trazer obras, né, que não são o feijão com arroz, né, de sempre, e a gente pode permitir, né, uma riqueza de diversidade no nosso catálogo, trazendo obras de épocas menos conhecidas, de autores menos conhecidos. Né. A gente trouxe o Labor da Morte, que o Felipe traduziu para a Clepsidra, e prefaciou também, um autor que assim, eu nunca tinha visto sendo discutido em artigo, matéria, em nada no Brasil, nenhum mísero texto, eu nunca tinha ouvido falar de uma frase dele em português. E a gente trouxe, e foi um livro que a gente esgotou depois da campanha, tal, em uma semana. Chegou na loja em uma semana, o livro esgotou. Então, assim, essa confiança é muito importante. A gente está trabalhando para vocês terem cada vez mais confiança na gente, porque a gente está lidando com algo muito delicado, que é a credibilidade. Então, a gente garante para vocês que o capricho não vai faltar. A gente não vai pegar título meia boca para apresentar para vocês. A gente respeita o valor do seu dinheiro, o valor do seu tempo que vai ser usado para se dedicar a uma leitura, às vezes, de dias e dias. Né? Então, e o sucesso da campanha está mostrando isso, Chico. Então, felizmente, a gente bolou até 280%, já está em 220%. Passou um pouco mais de uma semana, de 2 meses no total. A gente vai ter que bolar outras metas aí logo, pensar 300%, 320% se bobear, se continuar do jeito que está, porque estava muito forte. Né? Aos poucos, as campanhas tendem a esfriar mesmo, é normal, e depois elas dão um gás no final. Sim. Mas, né, a gente fica muito contente de ver que com esse respaldo que vocês estão dando, com esse nível de apoio na divulgação espontânea mesmo, tal, a gente consegue trazer obras com um custo maior, né, com um fôlego maior. Então, o Frankenstein que a gente vai fazer vai ser assim uma tour de force, porque vai ser assim um prefácio gigantesco do Alexander Meirelles da Silva, que já mostrou que não tá para brincadeira no prefácio que ele fez para o Contos Clássicos de Fantasma. A gente vai ter uma peça francesa inteira como extra, a gente vai ter artigos acadêmicos como extra, a gente vai ter pôster, a gente vai ter, enfim, filmografia pelo Carlos Primati, sabe? Vai ter um monte de coisa imperdível. Né? Assim. É muito completo. Assim, E é um livro que foi já alvo de edição crítica, edição bilíngue, edição comentada e tal. E a gente quer virar e falar, a gente precisa fazer a edição Imaginário Gótico de uma forma que o nosso livro seja relevante. Então, acreditem que a gente não vai subestimar
o nível de exigência que vocês têm por excelência, né? A gente preza por isso, a gente quer olhar para a cara de vocês e falar, bom, vocês já têm aí às vezes, né, 6, 7 edições do Frankenstein, mas essa aí eu quero que tenha um espaço garantido no coração de vocês, sabe? Eu quero que vocês olhem e falem, isso aqui é diferente, sabe? Vai é o nosso desafio. Vai ser aquele Frankenstein. Vai ser a edição, entendeu? Vai ser aquele Frankenstein ônibus. Aquele ônibus gigante do Frankenstein, assim. Vai ser um pouco legal. Isso. E na campanha a gente vai ter também o Presunção, com o monstro criado pelo homem, ou seja, a primeira peça, né, o primeiro drama, isso é exatamente, o primeiro drama é inspirado no romance da Mary Shelley e o primeiro conto que é inspirado tanto no romance quanto na peça, né? Então a gente vai fazer esse, né, casadinho aí. Vocês estão fechando todas as pontas, eu estou achando isso maravilhoso, cara. Gente, a gente está com 1h40 já, e eu, assim, para a galera que está assistindo, você que está todo mundo aqui, a Úrsula está aqui comentando, o Primate já comentou, outras pessoas, outros amigos aqui também. Se tiver pergunta... Gente, eu estou procurando aqui, se vocês tiverem visto alguma, eu me lembro que alguém falou aqui, para a gente falar rápido, de gótico da área de Portugal. Tem alguma coisa, algum plano nessa história? Algum gótico ibérico, alguma coisa assim? Sim, sem dúvida. O gótico em Portugal ele surgiu de forma tardia, assim como o gótico no Brasil, né? Então, nós tivemos um bloco chegando com mais ou menos 60 anos de literatura europeia num amálgama de uma tradição que foi aqui no Brasil visto como drama moderno, poesia moderna, né? Em Portugal como literatura negra, né? Então, o que isso inclui? A literatura fictícia de prosa do gótico, né? Inclui a poesia tumular, né, da Graveyard School, inclui os dramas fatalistas alemães e o drama romântico, né? Inclui também a literatura de horror e o romance noir e o romance frenético da França. Então tudo isso chega ao mesmo tempo em Portugal e tudo isso chega ao mesmo tempo no Brasil. Então você tem, por exemplo, uma obra como Noite na Taverna, que em um conto dialoga com a poesia tumular, né, pelo drama que releu a poesia tumular na Espanha, do José Cadalso, né, que é a Noites Lúgubres, e o Noite na Taverna com Solfieri faz um diálogo com isso. Com o Lord Byron, que vai com o Dom Juan ter uma cena ali de naufrágio, com canibalismo, etc. Então, essa segunda geração do romantismo inglês, né, que bebe muito do gótico e que bebe muito da Alemanha também, né? Nós temos o Alfred de Musset com o Jacques Rollat, por exemplo, com esses libertinos, fatalistas, né? Tudo isso chega ao mesmo tempo. Então, os mesmos autores às vezes fazem algo mais gótico, algo mais tumular, algo mais frenético, né, dos libertinos, das bebedeiras, das prostitutas, etc. Então, assim, em Portugal nós temos, por exemplo, o Alexandre Herculano, que vai fazendo lendas e narrativas, Adão a Pé de Cabra, né, que vai trazer outras lendas assim que bebem muito dessa estética do gótico, para ele dar uma cara literária e romântica para lendas e passagens históricas lá de Portugal. Então ele pega uma passagem histórica sobre Adão Pé de Cabra de 2 parágrafos, transforma numa novela, né? Nós temos também a Pulsich, por exemplo, escreveu o Rimance Olinda, né, que é um romance gótico. Então tem a tradição do romance gótico, a narrativa gótica em versos, né, que são basicamente histórias sentimentais de amores que são ameaçados por vilões, por assombrações, por maldições, né? Isso é muito influente lá em Portugal. Nós temos a tradição da poesia tumular, já com um tempero romântico, por exemplo, no Soares de Passos, do Noivado do Sepulcro, né? Nós temos o fantástico ali, com o Feliciano de Castilho, que escreveu A Noite do Castelo, que é influenciado no Aparicionista, né? Ele fala do Aparicionista, do Schiller, como fonte da obra dele, né? E ele cita eu não sei se ele mesmo traduziu da cabeça dele, né? Porque ele fala o fantasma vidente, eu acho, uma coisa assim. Eu não lembro agora qual é o título que ele dá, mas a gente não sabe se ele traduziu da cabeça ou se ele citou uma tradução, né? Depois nós temos o fantástico do Álvaro do Carvalhal, né, que é inclusive influenciado pelo Álvares de Azevedo, né? É um cara que batalhou contra o Feliciano de Castilho, que eu falei na questão Coimbra, mas também é representante do fantástico. E ali, na época do Drácula, tem Gomes Leal com o Estrangeiro Vampiro,
que a gente editou no Voivode, né, que é um romance vampírico marxista português e que a gente está para reeditar agora. Eu já estou com ele digitado, já revisei o meu prefácio e vai ser pela primeira vez ele na íntegra, porque no Voivode, em 2003, eu e o Primati lançamos ele sem o prefácio e o epílogo, porque eram muito grandes para a gente colocar como um apêndice no livro que já tinha quase 400 páginas, né? Entendi. Mas tem muita coisa portuguesa legal. Ó, tem outra pergunta aqui, que é da Yolanda Silva, da professora Yolanda Silva, que ela quer saber sobre gótico clássico feminino. Isso também me interessa. Nós temos uma tendência, até agora a gente trabalhou muito o gótico masculino na nossa coleção, né? Mas, tanto o Flammenberg como o Schiller são fontes importantes do gótico feminino, né? Especialmente do sobrenatural explicado, né? Então o Schiller, ele dá a base tanto para Radcliffe, né, com o sobrenatural explicado, quanto para o Lewis, com as partes sobrenaturais que não são desvendadas, né? Porque os aparicionistas, eles são sempre dois, não é um aparicionista, vem sempre um que é desmascarado e outro que a pessoa fala, pô, esse aqui eu acho que é fraude, mas não consigo explicar. E aí fica no ar, pô, mas se o primeiro era uma fraude, e o segundo, será que é fraude mesmo? E ele deixa no ar isso. É muito legal. E aí, assim, a gente tem no Clube Raridades do Conto Gótico a principal autora da narrativa curta gótica, que é a Sarah Wilkinson, né, que aqui, a gente publicou, né, esse é exatamente. Então, O Convento de Santa Clara, ou O Espectro da Freira Assassinada, foi o primeiro livreto. A gente teve a Agnes Musgrave já também, né, com a história das Irmãs Estranhas, né, exatamente, que é uma releitura de uma cena do Macbeth, das três bruxas, né, as três irmãs do destino, que nessa época o Weird já não era mais destino, já era o estranho, né, então a gente traduziu como estranho. A gente vai ter Mary Shelley agora, eu estou amanhã indo na gráfica pegar o Ferdinando Eboli, que é uma história de Doppelganger, né, com muita influência alemã, né. Tem Doppelganger no Fantasmagoriana também, né, a Hora Fatal, por exemplo, tem esses duplos, né, então lembre-se que história, conto de fada nem sempre tem fada, então conto de fantasma nem sempre é só fantasma, tem outros tipos de espírito também, tem demônio, tem doppelganger, tem outras coisas também relacionadas, né. Maneiro. E vai ter no Imaginário Gótico também, a gente está preparando, talvez não para 2021, mas a gente está preparando para 2022, provavelmente, a Clara Reeve, que escreveu o segundo romance gótico inglês, que é O Velho Barão Inglês. Maneiro. Felipe, quer colocar alguma coisa, Felipe? Sobre a coleção? Desculpa, não ouvi. Você quer colocar alguma coisa sobre a coleção, sobre os futuros da coleção? É que eu estou vendo que a coleção vai longe ainda. Vixe, vai longe. A gente ainda sonha com o Hoffman, né, Cid? Pois é. Eu tenho falado muito do Hoffman ultimamente, assim. Meses para traduzir alguma coisa do enorme, os textos é dificílimo, mas é um sonho antigo, mas não vou prometer nada por enquanto. A gente começou a traduzir os Elixires do Diabo, quando deu 10%, o SESI anunciou que ia lançar. Aí a gente parou, falou, pô, o SESI vai lançar agora em 2019. 2021 e não saiu ainda, a gente deveria ter feito. Que pena que a gente ficou sabendo desse anúncio, porque senão a gente já estaria com os Elixires do Diabo, edição Clepsidra e a Etia cheia de extras. Eu acho que a gente só precisa disso. Coisa não falta, cara. Fala aí, Felipe, desculpa. Aí ele falou, coisa não falta, né? Tipo, e não falta mesmo. Tem muita coisa. A gente já tem aí alguns na agulha aí que logo... A gente lançou um dos livretos do clube, que é a Garrafa de Santo Antão, ou o Vinho do Diabo, é uma condensação de Blue Book gótico dos Elixires do Diabo. Então a gente não lançou os Elixires do Diabo, mas a gente lançou a versão conto, né? Que é... A versão pocket. A versão, tipo, pílulas, né? Drágeas. Gente, olha só, muito obrigado pela participação de vocês. Felipe, obrigado demais por você ter lutado para entrar. Foi maravilhoso. Muito participar aqui com ele também. Falhou, Felipe, desculpa. Falhou a tua... Satisfação rever o Cid também, foi uma carta que a gente... Pô, verdade. Verdade. Só mensagem, né? Só áudio e tal. Complicado. Falta aquela cerveja, né?
ele também histórico, né? Esse desfecho aí, os problemas Nossa, agora eu não ouvi também. do mundo, satisfação ver o áudio falhou. Não, a gente não conseguiu ouvir. Você pode repetir, Felipe? A gente não conseguiu ouvir esse pedacinho final, por favor. Tá uns problemas, tá meio fantasmagórico. Eu mandei um sinal porque eu tô tentando falar que é um prazer rever o Cid, faz parte de a gente ver. Ah, pô, prazerzaço, cara. Prazerzão. Prazer de conhecer, Daniel. Beleza. Gente, Pô, maravilha. então, se vocês puderem, entrem em catarse.me/fantasmagoriana, façam seu apoio, o livro vai ficar maravilhoso. Assim, vocês precisam ter esse livro e principalmente quem já tem os outros exemplares. Quem não tem, tem lá, não tem, Cid, uma meta que você pode comprar os anteriores junto? Tem uma recompensa que tem os 2 livros da coleção Imaginário Gótico que estão esgotados hoje. É o Aparicionista e o Necromante. Eles não estão disponíveis para compra hoje. Então, a forma mais barata de consegui-los é comprando antes, como recompensa do apoio, né? Nós temos uma outra recompensa que vai financiar a reimpressão dos 2 livros do Goethe, da Et, né? O Felipe pode apresentar melhor, que é o Grande Kofta e o Goethe von Berlichingen, que é o primeiro Rita-drama e uma comédia que fala justamente desse universo dos charlatões aí, que é, né, o tema do Aparicionista e do Necromante também. Então é uma peça que é irmã desses Geistesea Romani, né? E tem uma recompensa que é o Contos Clássicos de Fantasma, que a gente coeditou com a editora Ex Machina, com uma grande participação do Alexander, do Fantastic Cursos, que prefaciou, divulgou e fez parte da seleção, né, ajudou a fazer a seleção com o Bruno, dos contos. Eu também participei da seleção dos contos, eu entrei no final com mais 5 contos da minha cabeça, assim, que eu achei que poderiam se encaixar bem. E cada uma dessas diferentes recompensas vocês podem ter com ou sem ecobag, que é uma coisa também que vai ser meio limitada para a campanha. Vai sobrar algumas depois para o site, mas se vocês colecionam ecobags, vai ter uma lindona aí. Confiram lá. Beleza. Gente, muito obrigado. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Cid, o espaço é de vocês, você sabe disso. E agora Poxa, da obrigado. Etia também. Estou aqui abrindo espaço para a Etia. O Canto do Garro é uma honra para mim estar com vocês aqui, entrevistando gente de tal gabarito, cara. É impressionante. Poxa, obrigado. Vocês fazem um trabalho fundamental, cara. E eu vou falar, conheçam melhor a Etia. Se vocês se interessam aí por narrativas afro-americanas, querem conhecer melhor o que foi a escravidão nos Estados Unidos, a literatura escrita por afro-americanos, eles têm uma série muito incrível, né? Se vocês querem conhecer melhor os trabalhos esse lado B do Marx e do Engels na Alemanha, eles têm também os escritos jornalísticos deles, tem bastante coisa legal. Agora a obra completa da filha do Marx. Estão com a gente na Imaginário Gótico, estão também fazendo aí um trabalho belíssimo de resgate de algumas obras como o do realismo alemão, do Hebel, do Jack London, com A Força dos Fortes. São os contos que ele escreveu durante um período ainda que ele era bem jovem, que estava viajando de navio para lá e para cá, uma fase mais socialista dele, mais engajada. É uma editora que eu tenho assim, muito orgulho de ter como parceira nessas coedições ali, desde o comecinho ali da nossa editora, né? E eu acho que vocês têm muito a ganhar conhecendo melhor o trabalho deles. Pô, com certeza. Eu também já fiquei curioso aqui, cara. Também quero ler, com certeza. Valeu. E, gente, se vocês tiverem mais questões, mais dúvidas, podem mandar pra gente aí no Instagram, para mim, pro Felipe. A gente vai adorar conversar sobre Fantasmagoriana, sobre Imaginário Gótico, né? Quiserem falar sobre o clube também, né? Eu ainda sonho em fazer um clube aí com o Felipe, já falei com ele sobre isso algumas vezes, aí alguma coisa de foco germânico, aí quem sabe em breve a gente tem alguma coisa assim também. Né? Olha aí, olha essas promessas. Então, a gente tem aí o Sepulcro, né, que é o The Grave, do Robert Blair, que ele traduziu e prefaciou, e logo a gente vai estar lançando também. Tem outro
que a gente fechou hoje, que ele vai traduzir uma parte do livro para a gente também, mas é segredo ainda. Então é uma parceria muito, muito bacana aí, de mais de 20 anos, desde a época da Carcácia aí, que tenho aí o privilégio de conhecer essa figura espetacular. Então, Show. prazerzão aí de participar de lado a lado aí com um cara que eu admiro muito. E obrigado de novo aí pelo espaço, viu? Tranquilo. Gente, então, muito obrigado mesmo. Felipe, quer falar alguma coisa? O som não está vindo, Felipe, o som não chegou. Valeu, pessoal. Então, esse finalzinho cortou bem aqui, desculpa, tá? Tranquilo. Esse finalzinho eu não ouvi muito, mas satisfação. Sem problema algum, cara. Sem isso, problema técnico a gente resolve. Eu aproveitei que ele tá com problema de áudio e já fiz o jabá da Etia por ele também. É verdade. Tranquilo? Então, gente, olha só, muito obrigado por você. Quer falar mais alguma coisa, Cid? Não, você queria deixar uma boa noite a todos e obrigado mesmo por ficar até essa hora aqui. É verdade. Que bom saber que vocês não estão tão cansados da minha cara ainda, né? Então... Gente, muito obrigado. Obrigado ao Felipe que estava aqui com a gente. Obrigado, Cid, mais uma vez. Porra, é um prazer estar falando de literatura e falando de literatura de uma forma tão acessível. Isso é que eu acho mais legal. É uma literatura que vale a pena te conhecer. Então, sigam a Etia, sigam Sebo Clepsida, sigam Canto Gárgula, fiquem em casa, se possível, cuidem de si mesmo, cuidem dos outros, dos seus e daqueles que vocês não conhecem, porque a gente está precisando desse tipo de cuidado hoje em dia. Cid, grande abraço, meu amigo. Obrigado demais. Um abraço a todos que comentaram, participaram e até a próxima, gente. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.